Olá, meus amigos e irmãos de todo o Brasil e mundo afora, que a paz do Senhor esteja presente de forma abundante na sua vida. Somos gratos ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade, juntos aqui no nosso grande programa, o Salmo Nosso de Cada Dia. E hoje nós vamos refletir e receber uma mensagem de Deus através do Salmo de número 78. O Salmo 78 é um salmo abençoador e nos traz um grande questionamento. Você já experimentou olhar pelo retrovisor e dar uma passadinha na sua história de vida, na sua história de fé, nas gerações passadas? Pois é, esse salmo é o salmo do retrovisor. Fique conosco até o final deste vídeo e seja abençoado com uma poderosa mensagem da parte do Senhor. Aproveite para se inscrever no canal, para dar essa força ao nosso trabalho, deixando aí, acionando aí o sininho para receber as notificações e deixando também aquele like abençoador que valoriza bastante o que fazemos. Sem perda de tempo, vamos ao Salmo de número 78. Assim diz a palavra do Senhor: Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos e os que nos contaram nossos pais, não o encobriremos dos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração aos louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que ele fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais para que transmitissem isso aos seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, e levantasse por sua vez e referisse os seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos grandes feitos do Senhor. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos seus feitos, e que não fossem como seus pais, que foi uma geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Que bênção maravilhosa! Acabamos de ouvir o Salmo de número 78. É um salmo de Asaf, um grande músico em Israel, que foi encarregado de chefiar a parte musical do transporte da Arca do Senhor, da casa de Obed-Edom até Jerusalém. Era um homem muito importante. E Asaf aqui, ele exorta os filhos de Israel para que dê uma olhada para trás. Por isso, o Salmo 78, ele é o Salmo do retrovisor. Este Salmo, ele é uma espécie de Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, da Torá, a Bíblia hebraica, que nós cristãos chamamos de Antigo Testamento, uma parte. E o Deuteronômio nada mais é do que uma repetição da lei. Deuteronômio significa segunda lei, ou uma segunda entrega da lei. Por quê? Porque Moisés, que liderou a grande nação na peregrinação por 40 anos no deserto, ele chega nas campinas de Moabe, antes de adentrar
a terra prometida, portanto, ele reúne os filhos de Israel ali e, por uma orientação divina, ele passa a fazer discursos aos filhos de Israel, e nessas homilias ele está nada mais do que lembrando os filhos de Israel dos feitos do Senhor, coisas do tipo assim: lembrai-vos quando o Senhor abriu o mar vermelho e fez vocês passarem por ele a pé enxuto, destruindo o exército de Faraó nas águas. Lembrai-vos quando o Senhor mandou as codornizes, o maná no deserto, quando deu água para matar a vossa sede, e uma série de outras citações históricas. Para quê? Para que os filhos de Israel pudessem não esquecer dos feitos de um Deus que os tirou da escravidão e os conduziu a uma terra que manava leite e mel. Por isso o livro recebe o nome de Deuteronômio. Quando você olha para o Salmo 78, você assiste algo bem parecido. O salmista aqui, Asaf, ele está trazendo em primeiro lugar uma exortação aos filhos de Israel. Para quê? Para que eles olhassem pelo retrovisor, analisassem todos os conhecimentos, todas as mensagens, todos os princípios recebidos de Deus, e que eles transmitissem isso aos seus filhos, aos seus netos, às gerações futuras. Para quê? Para que essa fé no Deus Todo-Poderoso, no Senhor dos Exércitos, o grande Criador e sustentador de tudo, a fé nele não viesse morrer, sucumbir, sofrer processo de interrupção, mas que essa fé continuasse. Essa é a primeira exortação que o salmista Asaf ele faz aqui aos filhos de Israel. E depois ele passa a fazer uma viagem, uma espécie de Deuteronômio, uma viagem por toda a história do povo de Israel, citando para eles os grandes feitos do Senhor. E quando nós olhamos para a narrativa aqui de Asaf, a gente percebe que durante essa trajetória houve milagres, houve fé, houve murmuração, houve problemas, houve provação, e por aí vai. Existe a citação aqui de como Deus puniu os egípcios e para que Israel fosse liberto e lhe fosse permitido sair dali e ir para o deserto oferecer culto ao Senhor. A narrativa de Asaf se refere também aos momentos em que esse povo endureceu o coração para Deus, murmurou, reclamou, não foi fiel à voz de Deus, apesar de serem testemunhas oculares dos milagres, das manifestações que Deus havia feito no meio deles. Você está entendendo? E outro fato também que é citado por Asaf aqui diretamente é a questão do cativeiro. O cativeiro babilônico que durou 70 anos. Ali foi a mão de Deus punindo o seu povo pela sua rebelião, pela sua insubordinação. Permitiu que Nabucodonosor, da Babilônia, invadisse a cidade, destruísse o templo, queimasse tudo e levasse cativo o povo para a Babilônia, um período de escravidão, outro período de escravidão, de distância de sua terra, que durou 70 anos. E apesar dos avisos, das exortações de Jeremias e de outros profetas, o povo de Judá não atentou para as palavras do Senhor. Por isso foram punidos, foram levados cativos para uma terra estrangeira, perdendo assim a sua identidade, o seu relacionamento e não podendo exercer o culto divino em toda a sua expressão, como era antes. Então essa é a mensagem do Salmo 78. A mensagem que nos exorta a olhar para trás, aprender com a história, verificar o que nós já recebemos de Deus e passar isso para os nossos filhos, para que as gerações que vão vindo aí possam exercer essa fé maravilhosa. Você já olhou a sua trajetória? Olhe pelo retrovisor.
quantos livramentos, quantas bênçãos, quantas graças, quantas coisas boas já te aconteceu, quantos livramentos o Senhor já te deu, quantas bênçãos Deus já permitiu que você colocasse as mãos. E às vezes nós nos esquecemos. É claro que também a gente passou por momentos de provações, de lutas, de perda, de lágrimas e de dor, mas tudo tem um fundamento, tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. É bom a gente olhar para isso, aprender com tudo isso, tanto com os momentos bons, quanto com os momentos não tão positivos. E aprender tudo isso e passar às novas gerações. Por quê? Porque a história, ela é escrita para isso, para evitar que as gerações futuras venham incorrer nos mesmos erros dos nossos antepassados. Que essa mensagem de Deus fique gravada no nosso coração e que nós tenhamos paz, tranquilidade, determinação e uma fé tão atuante que nós tenhamos coragem suficiente para compartilhar essa fé com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos bisnetos e levar essas pessoas a, no seu tempo, exercerem a mesma fé, a mesma crença num Deus que é ontem, hoje e amanhã, imutável, presente, que não muda. Que Deus te abençoe, que essa palavra possa encher a nossa alma e você possa ser ricamente abençoado pela palavra do Senhor. Eu te convido para o nosso momento de oração intercessória. Soberano e eterno Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos, exaltamos o teu nome por esse grande momento de reflexão, de bênção, de interação contigo, Senhor. Quando o Salmo 78 nos exorta a olhar pelo retrovisor, olhar a história, tudo o que aconteceu, aprender com ela e transmitir os valores às gerações futuras. Que aqueles que acompanham esta transmissão, este momento devocional, sejam ricamente abençoados por Ti, Senhor, e que nessa vida, nessa casa, nessa família, nesse lar, haja a presença do Senhor, a manifestação das Tuas misericórdias, cada dia, Pai, para a glória e honra do nome do Senhor, nós te agradecemos desde agora e para sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e se essa mensagem te alcançou, se essa mensagem foi boa para você, preste um serviço ao reino de Deus. Compartilhe exaustivamente com tantas pessoas que você puder. Reparta esse pano espiritual e seja um instrumento para que outras pessoas sejam abençoadas através da palavra de Deus e através de você. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.